Eu vou fazer a gravação porque às vezes é bom ter um conteúdo aí, um material nosso estando em vídeo, alguém pode assistir depois. E qual é o conteúdo que eu quero trabalhar hoje? Então, o conteúdo é o seguinte. Eu digo para vocês que a gente sempre tem que fazer um treinamento, e isso serve inclusive para a nossa vida pessoal. A gente olhar o copo d'água meio cheio. Então, a gente pode olhar o que falta, mas pode olhar aquilo que já foi completado. Então, eu quero olhar para aquilo que tem de positivo nos trabalhos que são realizados. Há uns dias atrás, conversando comigo, a Sara falou que queria escrever um material, queria treinar escrita. Eu falei que, claro, que eu faria correções e aí por diante. E ela fez a leitura de um material e me escreveu um texto. Eu fiz a leitura desse texto e vi que tem algumas coisas ali no texto que são bem bacanas. E eu quero conversar com vocês desses detalhes aí. Então, hoje é dia 13 de março de 2021, estamos na reunião. A reunião inicia às 14 horas, mas sabe como que é quando a gente está em ambiente virtual? Às vezes a pessoa tem um probleminha, o meu computador atualmente parece que está funcionando direitinho, mas há um tempo atrás, se eu tivesse que reiniciar o computador, eu ia perder 10 minutos entre reiniciar e conseguir acessar. Então eu fico cuidadoso em relação a isso. Eu vou dar um tempinho aí para o pessoal que está chegando. Enquanto isso, chegou uma pergunta aqui da Larissa. Se o PIBIC conta ponto no currículo para a residência? Sim, Larissa. Eu tenho certeza que na residência da medicina ele conta. Na residência da fisioterapia e da educação física eu não garanto. Mas me parece que faz muito sentido contar. O Cauê entrou aqui falando que conta também. Então, que bom, né? É muito bom isso, porque quando a gente fala que uma coisa dá errado, que foi uma bola de neve, que foi dando uma coisa errada, uma errada, uma errada, quando a gente faz as coisas certas, tem a bola de neve para as coisas boas, né? Faz clique, tem aprendizado envolvido, e ainda serve até como pontuação. Ele serve como pontuação, por exemplo, se você quer fazer mestrado e quer concorrer a uma bolsa, a gente tem como estudar na PUC fazendo mestrado, não pagar o mestrado, que é um pouquinho mais de 3 mil reais por mês, e ainda receber um dinheiro do governo para estudar. Para essa prova de bolsa, se você tem PIBIC comprovado, você ganha mais pontuação. Então, você aumenta a sua chance. Claro que na prova de bolsa você tem que fazer a prova também, que é uma resenha científica, tem que escrever. Mas vocês já viram, né? O PIBIC conta para várias coisas positivas. Para quem chegou um pouquinho depois, vou falar de novo. Hoje é uma reunião relâmpago, vai durar menos tempo, a gente vai ficar até as 14h30, vai ser bem rapidinho, eu quero aproveitar esse tempo para comentar com vocês um conteúdo. Na nossa vida acadêmica, nas nossas bases, a gente tem que ter base de coisas amplas, bases de coisas que aparentemente são simples, para depois podermos nos aprofundarmos e entrarmos em conteúdos mais específicos. Então, sem muitas delongas, vou repartir a minha tela com vocês. E vocês agora estão vendo a tela de uma resenha que é sobre uma obra, Controle Motor, Questões e Teorias. Então, tem algumas partes que eu deixei grifada que eu gostaria de comentar essas frases com vocês. E se vocês quiserem fazer algum comentário também, fiquem bem à vontade, é só pedir a palavra. Então, vamos lá para a primeira. Eu vou no meu Word que fica maior para eu enxergar. Deixa eu ver se assim vai ficar maior para vocês também. Ah, ficou, que bom. Agora eu posso olhar na tela com vocês. Vamos lá dar uma olhada no primeiro tópico que está com a frase grifada. Os terapeutas e fisioterapeutas já são citados como fisiologias do controle motor aplicado, por atender pacientes cujo
apresentam problemas de controle motor que podem alterar o movimento do corpo. Olha só, se você tem problema no controle motor, então se você não controla bem sua parte mecânica, você pode ter alteração no movimento. Fechou. Os ensinamentos, ó, eu deixei grifado, terapêuticos, são projetados para melhorar a qualidade da postura em si. Já pensou que você analisa o corpo de uma pessoa, você consegue observar alterações no movimento. Se você tem uma base da neuro, uma base muscular, você entende que essas modificações no movimento estão relacionadas com situações. Só um segundinho, gente. Só um segundinho. Filha, não está comigo o celular, tá? Ele está lá carregando. A gente descobre modificações, está lá na mesa, filha, pode olhar. Se você tem modificações no seu corpo, você consegue, no seu corpo, estou analisando no laboratório, me perdi na frase, mas voltei. Eu sei que existe algum comprometimento, alguma coisa nesta pessoa. E se você consegue descobrir que existe alguma modificação, alguma coisa assim, você tem condições de melhorar aquele movimento, de fazer um treinamento. Isso vai melhorar a qualidade da postura, mas não só isso, vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Porque a qualidade de vida de uma pessoa, de repente, assim, ó, comprou um colchão novo e já está melhorando a qualidade de vida, porque a pessoa dormia muito mal, mas de repente dormia muito mal porque o colchão não estava bom, vamos supor. Então, a qualidade de vida é muito ampla. Claro que aqui não está escrito qualidade de vida, mas eu quis dizer que se você melhora a postura de uma pessoa, puxa, olha só a postura. Quando que eu não tenho postura? Em pé, sentado, dormindo, você sempre tem que ter uma postura adequada. Então, se você não tem, você vai ter muitos problemas. Próximo tópico. O movimento traz consigo 3 fatores. Vamos ver 3 fatores: indivíduo, a tarefa e o ambiente. O que a gente controla e o que a gente não controla? Então, quando a gente está no laboratório de biomecânica, a gente controla a tarefa e o ambiente. Ambiente controlado. A tarefa é controlada, todo mundo faz o mesmo tipo de tarefa. Se for gerar uma perturbação, todo mundo tem o mesmo tipo de perturbação no mesmo ambiente. Então, o que eu avalio? Eu estou avaliando o indivíduo. Agora, se você quer saber na vida da pessoa, no dia a dia, tem gente que faz o almoço, tem gente que não faz o almoço. Então, tem gente que está se movimentando de maneira diferente, tem gente que precisa de habilidades, pegar um prato que está alto no armário, tem que se desequilibrar de repente ou não. Então, cada pessoa tem uma tarefa e tem um ambiente diferente. Então, se você quer fazer pesquisa, você não pode não ter o controle de tudo. Algumas coisas têm que ser muito bem controladas. O controle motor é estudado por relações a ações ou atividades específicas. No laboratório, a gente tem tudo certinho, tudo combinado, tudo controlado. Então, por isso que a gente tem condições de fazer avaliação de características específicas das pessoas. Esse próximo parágrafo é legal. A percepção em si é importante para a ação, assim vice-versa. Gente, eu tenho que me conhecer, eu tenho que entender que eu faço isso aqui até de olho fechado se eu treinar, e agora eu estou fazendo. Eu tenho que ter a sinestesia, eu tenho que conhecer o meu corpo no espaço. Então, isso é bem importante. Ó, integração de impressões sensoriais. Os meus órgãos do sentido me dão uma percepção de onde eu estou no espaço. Isso é conteúdo que se fala na disciplina de cinesiologia, quando a gente estuda especificamente no músculo o fuso muscular.
Então, como o fuso muscular ele percebe o comprimento muscular e a velocidade como o músculo está contraindo ou está se alongando, por meio desse processamento, ele entende onde que espacialmente seu corpo está. Então, é bem importante a gente ter essa noção. Assim, o controle motor inclui os processos cognitivos que têm como contexto a percepção e a ação. Então, existe processo cognitivo. O que significa, por exemplo, um bom goleiro de futebol? Será que as ações dele são reflexo? Não dá. Ele tem que ter pensado. Se eu estou com dúvida, você pensa assim, pensa numa senhorinha e vê se ela faria a mesma coisa que o goleiro. Se ela fizer a mesma coisa que o goleiro, é porque é reflexo. Porque reflexo a gente não pensa. Se precisou ter uma fase cognitiva, então foi treinamento. Quer dizer, não foi um reflexo. Aí, deixa eu só mudar um pouquinho aqui. Está na taxonomia. Olha, o nome é correto, o nome é esse. Às vezes a gente olha esse nome e chega a dar medo. Taxonomia, taxonomia. Olha, pensa assim, uma tabela que ajuda você a entender algo. Então, uma tabela que ajuda você a entender algo compõe uma estrutura para o exame funcional. Isso permite que o profissional da área identifique os tipos de tarefas que tem como dificuldade o paciente realizar. Então, aí que a gente está vendo. Se você sabe o que você quer olhar, você consegue enxergar. Se você não sabe, aí é bem complicado. Portanto, aqui existe o erro do observador. Falando em erro do observador, eu vou levar vocês para o erro do observador. Como a tela está... Deixa eu pegar uma imagem aqui que é bem boa para o erro do observador. Aí vocês vão entender do que eu estou falando. Deixa eu ver onde que está aqui. Eu vou até botar aqui maiorzinho. Dá uma olhada para essa foto. Vocês estão olhando essa foto aí? Ok. A sua tela não mudou para mim. Para mim também não. Tá bom. Tá bom. Muito obrigado por terem falado isso. Eu acho que agora vai mudar. Agora está aparecendo, né, Agora Lucas? foi. Agora foi. Tá bom. Então, dá uma olhadinha para essa foto aqui, que eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Já olharam aqui a foto? Beleza. Agora, meus queridos, digam para o prof qual é a cor da bola suíça que está lá na parede. E quantas bolas suíças são? Eu não vi ninguém no chat escrevendo rapidinho. Tem 2 bolas suíças no fundo e ela é cinza. E elas são cinza. Azul nada, Caloê. Que balão feio, cara. Balão de zagueiro. Chegou só e isolou. Não é azul, é cinza. Outra coisa, gente. Tinha atrás dessa pessoa um monte de halteres bem pequenininhos, mas era um monte. Um monte é uns 50. Qual era a cor dos halteres? 50 halteres tinha, pelo menos. Que cor que era? Vermelho? Não sei, eu acho que é laranja. Acho que é laranja. Deixa eu compartilhar de novo o aplicativo com vocês. Aplicativo não, a minha tela. Ah, é um monte, ó. Eu acho que isso aqui é laranja, gente. Ah, acabei de fugir, mas que situação. Eu trabalhei com esse slide aqui, agora há pouquinho tempo, eu achei ele super bom para poder mostrar isso. Ó. Tá ali, ó. Eu acho que é laranja, mas se falarem que é vermelho, tá valendo. Tem bola suíça? Tem, tá lá em cima. Ó. Ah, daí falaram, pá, professor, que pegadinha é essa?
porque todo mundo ficou olhando o abdominal rasgado do cara, sei lá o quê, ficaram pensando um monte de coisas de cinesiologia, biomecânica. Então, o erro do observador é quando ele olha para algo, mas ele não botou atenção em todos os pontos. Isso é uma coisa muito importante. Então, depois que eu falo para vocês que tinha que olhar isso, é óbvio que vocês vão olhar. Então, quando existe uma taxonomia, ela nos ajuda a nós termos foco naquilo. Por exemplo, uma análise qualitativa, ela é muito difícil se você não tiver uma taxonomia. Senão, você tem que ter anos de experiência. Senão você olha e não sabe o que vai analisar. Eu vou dar um exemplo clássico disso, que é o que você vai fazer? Eu vou analisar as crianças no recreio da escola. Se você não tem uma taxonomia, você vai se perder. Você vai ver um monte de criança correndo, gritando, comendo, derrubando lanche, fazendo... Fora a pandemia, né? Isso fora da pandemia. E não vão entender nada. Agora, se você fala assim, eu quero descobrir quem é o líder, quem é que inicia a brincadeira, quero saber quantos jogam bola, quantos fazem isso, quantos... Aí você tem uma taxonomia. Então, é bem importante isso. A análise no nível neuromotor é essencial para controlar o equilíbrio de qualquer ser humano. Nessa, né? Vocês veem assim, nos dias de hoje, fazer um robô que não caia, olha como é difícil. Um robô que caminhe bípede, né? As pessoas ficam, nossa, que tecnologia maravilhosa. Pô, há quanto tempo que o ser humano anda para frente com 2 pés, né? Até tem uma piadinha em relação a isso. É mais velho que andar para frente. Mas vocês estão vendo, né? É muito difícil. Aqui tem uma teoria hierárquica. Todo mundo sabe, todo mundo respeita. Por exemplo, vocês me respeitam porque numa teoria, num modelo hierárquico, eu estou num posto superior ao de vocês. Esse posto foi conquistado de alguma maneira e vocês dão esse crédito a mim e falam, beleza, a gente está aqui para ouvir o professor. Fechou? Nada impeça que eu escute vocês. Nada impede. Mas existe uma certa hierarquia. E eu grifei bem aqui embaixo, porque está escrito assim. Também traz como exemplo do controle de baixo para cima. Na minha metáfora foi bem isso, né? Eu falo para vocês, mas eu também escuto o que vocês me falam. Então tem assim, quem controla? Bom, se eu pensei em erguer a minha mão, meu sistema nervoso central vai gerar um comando lá no meu córtex motor, esse comando vai passar por toda a parte nervosa, vai chegar no plexo braquial, vai movimentar musculatura de ombro, talvez uma flexão de cotovelo, se eu quiser fazer um gesto com a mão, e pronto. Entretanto, se eu... Qual é o exemplo aqui? É pisar no caco de vidro? Deixa eu ver, pisar no espinho. Ó, reflexo, como, por exemplo, pisar em espinhos, a ação resulta em afastamento imediato do espinho. Então, quando eu piso no espinho, por que eu sei que eu pisei no espinho? Olha só, se você está usando um bom calçado para fazer trilha, você pisa no espinho e não sabe que pisou no espinho se você não olhou para ele. Agora, se você está de pé descalço, você vai saber que pisou no espinho, porque vai doer o pé. Então você tem uma região sensorial ali, e essa região é periférica, ela não está no sistema nervoso central. Então, por isso que pode dizer que o controle é de baixo para cima. Vem um comando de lá e você vai ter todo um reflexo de retirada, você vai ter a musculatura do segmento que pisou no espinho diminuído, o potencial de ação dela inibido, e a outra mais fortalecido para que você não caia. Então, esse material aqui, que foi elaborado pela Sara, ele traz esse aprendizado para nós hoje,
que foi o aprendizado que eu quis compartilhar com vocês. Bom, como eu falei, era uma reunião relâmpago, ainda temos uns minutinhos, mas são uns minutinhos que a gente possa ter uma discussão, alguma coisa do tipo. Eu, às vezes, pego a pessoa no grito, né? Só pergunta assim, mas eu queria perguntar para a Rafaela, porque a Rafaela ela é uma fisioterapeuta, ela já trabalhou, ela entende bem da área dela. Rafaela, você tem algum exemplo, alguma coisa que, enquanto eu estava mostrando esse material escrito pela Sara, que você poderia dar algum exemplo da sua vida profissional para nós, de bate-pronto aí? Será que tem? E boa tarde, Rafaela. Oi, boa tarde. Tu sabe, quando eu estava olhando essa questão da foto, a primeira coisa que eu fiquei reparando foi a cervical. E Aham. realmente parei, parece de olhar todo o resto da imagem. Realmente a gente fixa o olho em alguma coisa e parece que a gente esquece, né? Acho que pensando assim, direto, na minha pesquisa, a do mestrado, a gente fez com Uhum. atletas. E a gente Certo. fez com atletas arremessadores. Então, a gente já, né, foi afunilando, digamos, o pensamento para Rafa, o chegar a que que essa eles ideia de arremessavam? um Só para a pensamento. gente. Então, tá. O Era que isso que que eu eles ia dar arremessavam? sequência, que tipo, a gente primeiro pegou atletas, aí foi para os arremessadores, e dentro dos arremessadores a gente pegou então jogadores de handebol e de vôlei. Então a gente foi ainda Ah, tá. diminuindo mais, né, né, essa questão de observação, né? E aí, o mais interessante é que às vezes quando a gente faz a pesquisa, né, às vezes a gente está querendo realmente esse olhar, por exemplo, eu estava focada ali na cervical, no caso, né, mas daqui a pouco a tua pergunta foi sobre a bola suíça. E eu acho que às vezes a pesquisa faz isso. Ela nos traz outros questionamentos durante o processo. E eu, na minha pesquisa, o que a gente viu foi sobre o gesto do esporte, que era algo que a gente não tinha pensado. Então, eu acho que quando a gente decide, às vezes, a pesquisa, a gente vai focando, né, em temas, mas quando a gente vê, vai surgir outras coisas, né, outros olhares. Eu acho que me lembrei rapidamente, assim, enquanto a gente conversava, que os resultados que às vezes a pesquisa vão trazer, muitas vezes elas não tá mostrando todo o processo que a gente levou, né? Então, foi algo que me veio à cabeça enquanto eu estava assistindo a tua apresentação, Uhum. né, a explanação, que é realmente isso. Certo. Às vezes a gente, no caso, eu era isso, eu queria ver se tinha diferença de força, a gente fez, avaliou testes, né, para ver se tinha diferença entre eles. E aí a gente foi percebendo que sim, tinha em uma determinada situação, e a gente, tá, e agora? Como a gente justifica essa, né? E era o gesto. Então aí vem toda essa questão de pensar nesse controle, né? O que que leva esse atleta a fazer esse movimento? E talvez às vezes a gente não estava pensando sobre isso, né? Então, foi coisas que me vieram à cabeça agora. Ah, Não que sei se era bom, Rafaela. exatamente isso, né? Era bem isso, podia ser isso, você falou bem específico de pesquisa, como você poderia ter falado alguma coisa da prática clínica, mas sem problema algum. Mas deixa eu lhe perguntar mais um detalhe. Ó. Quando vocês perceberam que. Eu estou falando de uma linha um pouquinho mais metodológica de uma pesquisa. Quando vocês perceberam que Uhum. poderia ser o gesto que era o foco, quer dizer, que era o gesto um dos objetos a serem estudados, vocês já tinham feito uma aquisição de dados, vocês já tinham como retornar para ela, foi feito vídeo, como que foi registrado o experimento? Então, na verdade é isso que eu quis dizer, que nos nossos pensamentos nós fizemos, a gente avaliou, eu e outra colega, e aí no meu caso,
eu estava avaliando a força e testes funcionais. Então, eu estava pensando na mobilidade, a funcionalidade, né, e estabilidade desses atletas. E a minha colega, ela já estava, ela avaliava de uma outra forma que era para testar. Agora me fugiu o nome do equipamento, mas era pensando no. Era pensando nesse questão do gesto. Então, ela utilizava equipamentos específicos, né, para isso. Era um sistema de medida de vídeo, era cinemetria, ela capturava um vídeo, ou ela tinha Isso, é assim. sensores, ela tinha Ela, sensores, na verdade, ela utilizou o sistema que ela queria, né? Era com sensor, ela utilizava daí sensores o inerciais. iPad para ver o movimento, Tá, sensores né? inerciais. Só que ela tinha era específico para ombro, então ela fazia as rotações, fazia a flexão e extensão, né? Então era focado, o dela já era mais focado, né? E aí a gente avaliou 112 atletas. Então eu tive como, talvez, de certa forma, justificar depois mas digamos assim, ó, não era o meu ideal da pesquisa naquele momento. Tá. E então, por ter parcerias, é que a gente conseguiu. Então, o que eu quis dizer é que às vezes a gente está pensando numa coisa e durante a pesquisa surge outras, né? Surge outras demandas, assim, outras. Uhum. Eu A pensava beleza aqui. só. Oi. Pode falar. Não, que a gente começou, né? Realmente era só a gente queria avaliar e comparar esses grandes grupos de atletas adolescentes, né? Que a gente tinha aqui, então a gente conseguiu avaliar. Aí a gente fez um treino, uma parte fez exercícios pliométricos, outros fizeram exercícios resistidos, outros fizeram daí, que era o grupo controle, então eles não faziam. A gente, na verdade, estava pensando no treinamento. Mas aí a gente percebeu que as próprias avaliações que estavam já mostrando diferenças entre os atletas. E aí que surge o gesto. E é por isso que eu acho que é tão importante os grupos, né? Então eu acho esse espaço muito importante porque tem outros pensamentos, né? Que nem tu falou. Às vezes é um profissional da fisioterapia que está falando, daqui a pouco é um outro profissional de outra área. Então acho que isso é muito, muito importante, assim, eu acho bem necessário. Bem legal, bem legal. O E bom é que você tinha o registro de alguma maneira, né? Então dava para voltar. O exato. que dá uma tristeza na gente é quando a gente falha metodologicamente. A gente não tinha previsto que poderia acontecer alguma coisa, e daí já é fato que não tem como voltar. Não fez a medida, não tem como chamar todo mundo de volta, e agora vai. Eu já tive nas minhas pesquisas que no final de tudo a gente descobriu que o aparelho que estava medindo estava estragado. Então não tem, acabou, não adianta. Pesquisa é muito improvável que você consiga voltar atrás e refazer todos os testes, né? Mas aqui era só Posso para dar uma. até Vai, aham. só dar um exemplo. Não é que dessas questões, né? E, e como a gente avaliou, eram 8 equipes, né? E aí a gente ficava, aqui tem um centro de esportes, e a gente ficava ali, às vezes, esperando várias dessas atletas. E às vezes acontecia que né, era o tamanho de um braço, o peso, acontecia às vezes a gente tentava fazendo já colocando já os dados para a gente poder ir verificando, e às vezes faltava uma, a gente tinha que ir da atleta, então a gente tinha essa oportunidade porque era só aquilo ali que nós estávamos fazendo naquele momento. Então, Uhum. realmente, depois, lá no final, teve algumas que a gente acabou perdendo porque faltou, às vezes, um dado, né? Então, eu acho que essa organização dos dados, né, mais de uma pessoa ter,
Isso eu acho que realmente tem que ter numa pesquisa, porque pode acontecer isso, às vezes por causa de uma medida a atleta vai acabar saindo dessa pesquisa porque não vai ter o valor ali, digamos, né? Então Uhum, tem que certo. pensar no que pode acontecer de errado, porque vai acontecer, né? Muita coisa. É, a gente pensa em tudo que pode de acontecer de errado. O que não acontece de errado são as coisas boas que acontecem, né? Então a gente sempre vai olhar também o lado positivo. Eu falei que nós faríamos uma reunião bem breve hoje. Fica o meu bem-vindo para quem está participando pela primeira vez hoje. Temos o Leonardo. As nossas reuniões elas duram um pouquinho mais de tempo, mas especialmente hoje que apareceu outro compromisso, eu tenho já que encerrar. Eu dou os parabéns para a Sara, que foi atrás, escreveu um texto. A gente já parou para refletir do conteúdo que a Sara trouxe para nós. A gente sabe que sempre que quem produz o texto, o que tem ali é o suprassumo, é a parte mais densa, mas certamente os olhos dela viram muito mais conteúdos do que está ali. Então, a ponta do iceberg a gente recebeu. Muito bom para quem que leu e fez a produção desse conteúdo, porque tem mais coisas ainda que aprendeu. Isso é uma coisa bem importante. Cada vez que a gente produz algo, a gente sai ganhando muito. Quem quiser fazer qualquer trabalho desse tipo e mandar para mim, pode mandar, fique bem à vontade. Quer combinar qualquer coisa comigo, pode combinar. Isso não é uma prova, não é um teste, não existe qualificação para entrar no grupo, nada desse tipo. Mas, se quiser fazer, fique bem à vontade. A gente começou falando uma parte bem específica de controle motor, e a gente deu uma pincelada dizendo que quer medir esse controle motor no laboratório, tem muitas, muitas, muitas e muitas, e mais um pouquinho ainda, de variáveis envolvidas. Tem que se assustar? Não. Tem que ter respeito ao método. Ai, professor, mas eu não sei nada ainda. Para isso que tem orientador, para isso que tem grupo. Então, tudo tem o seu tempo. Pode todo mundo aí ficar bem tranquilo em relação a isso. Sobre sensores inerciais, eu não vou ficar conversando agora, mas se o seu celular, ele sabe onde está. Pelo menos quando você segura assim e assado, a tela vira, quando você habilita isso, porque o celular sabe onde ele está no espaço. Então, um sensor desses colocado no ombro, ele sabe quais foram os movimentos. Um desses equipamentos que é produzido no Brasil, eu conheço quem é o idealizador, o fabricante, ele é daqui de Curitiba. A gente conversa isso numa próxima, porque ele é um cara muito especial, o Leonardo. Essa semana agora, ele completou, ele fez um post que eu achei muito bacana, ele completou o mesmo número de dias sem cadeira de rodas e com cadeiras de roda. Com 24 anos de idade, ele deu um mergulho numa água que não era tão profunda assim. E ele é um tetraplégico, incompleto, mas ele é um tetraplégico. Eu, quando fiz doutorado, ele foi várias vezes no laboratório ser o participante da minha pesquisa. É um cara muito para frente. Eu acho que ele tem 2 mestrados e ele está fazendo um doutorado. Ele é na área da engenharia da computação ou da engenharia eletrônica, não me lembro, um desses 2, e ele constrói equipamentos. Então, numa próxima oportunidade, a gente pode conversar, eu acho que é BioSmart, o nome do equipamento que ele produz. Mas a gente fica por aqui hoje, obrigado para todo mundo, vou encerrar aqui a gravação, qualquer dúvida,